Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui no estudo 3, é, o primeiro áudio do estudo 3. Mas antes de darmos prosseguimento, eu quero perguntar para você se você já fez a leitura do PDF, né, desse estudo. Seu discipulador, seu irmão mais velho, já compartilhou aqui no grupo. Então, se você ainda não fez, interrompa esse áudio agora, vá até lá, leia, porque não tem sentido você continuar ouvindo o áudio se você não leu o conteúdo daquele PDF. O áudio de hoje vai nos ajudar a trabalhar com vencermos e libertar-nos de um sentimento que nos trava, que é o sentimento de culpa, que muitas vezes nos leva a sempre estarmos olhando para trás. E é sobre isso que conversaremos aqui, mas antes eu quero convidar você para orarmos. Querido Jesus, obrigado porque nós podemos descansar em Ti. Sabemos, Senhor, que você morreu por nós naquela cruz para carregar todas as nossas culpas. Por favor, livra-nos, Senhor, das culpas. Continua, Senhor, nos trazendo à mente a libertação de todo sentimento de culpa. Que essa reflexão agora, Senhor, nos traga novidade de vida. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Lá no Salmo 32, versículo 1, a palavra de Deus nos diz: Como é feliz aqueles que têm suas desobediências perdoadas e seus pecados apagados. Salmo 32, versículo 1. Você, por acaso, já se sentiu preso ao seu passado? Muitas pessoas vivem carregando culpa por erros cometidos, como se estivessem amarradas a um peso invisível. Elas tentam seguir em frente, mas sempre se lembram das falhas, das decisões erradas, equivocadas, daquilo que elas poderiam ter feito de forma diferente. Se esse é o seu caso, saiba que Deus não quer que você viva dessa forma. O texto lá que você já leu deixou isso bastante claro. Deus, ele é um Deus que perdoa, ele é um Deus que transforma. Vejamos aqui, por exemplo, a vida de Moisés. Moisés, ele matou um homem e ainda assim Deus o escolheu para libertar Israel. Por causa da culpa, ele foi lá para o deserto. Viveu anos lá sentimento de culpa, até que chegou o momento que Deus o perdoou e ele se sentiu perdoado. Por exemplo, Pedro. Pedro negou a Jesus, mas depois, o que aconteceu com Pedro? Se tornou um dos maiores apóstolos. A diferença entre uma vida presa à culpa lá do passado e uma vida restaurada é confiar no perdão de Deus e seguir em frente. Então, para seguir em frente, você precisa confiar no perdão de Deus ali naquela cruz. Se Deus já te perdoou, a pergunta que você precisa fazer é: então, por que que eu ainda continuo com esse sentimento de culpa? Por que eu fico me acusando e me culpando? Deus já perdoou você, então por que que você está se culpando? Então, a palavra de hoje, para nós meditarmos junto com os nossos irmãos aqui de discipulado, é: precisamos deixar para trás todo esse sentimento de culpa e abraçar a vida nova que Deus tem para cada um de nós. Amém? Eu sei que vocês vão estar orando, conversando sobre isso lá no grupo, mas antes você precisa fazer isso, você e Deus aqui sozinho. E eu quero colocar 3 perguntas para você responder antes de orar. Mas aproveite e já pega o seu caderno de devocional, pega sua caneta e anote as 3 perguntas que você vai precisar responder. Você vai responder no caderno, depois você vai ler tudo isso aí e gravar um áudio e colocar lá no grupo para compartilhar com os seus irmãos de discipulado. Primeira pergunta: por acaso existe algo do seu passado que ainda está fazendo você se sentir culpado? Pare, reflita, pergunte: Senhor, quais são os sentimentos de culpa que eu ainda estou carregando? E estão me amarrando, me travando, fazendo com que eu olhe para trás. Escreva isso, responda no seu caderno. Segunda pergunta para você responder antes de orar: você acredita que Deus pode perdoar qualquer sentimento, né, qualquer erro que você cometeu lá atrás? Você acredita que Deus pode fazer isso? Então responda aí no seu caderno. E a terceira pergunta: como você pode viver hoje com mais leveza, sabendo que Deus te perdoa? Diante desse estudo, dessa meditação que você leu e agora ouvimos aqui, como? O que precisamos fazer? O que você precisa fazer para
viver uma vida mais leve, sabendo que Deus te perdoa. Então responda isso no seu caderno e depois você vai estar gravando um áudio e compartilhando lá no grupo. Mas antes, vamos orar. Querido Deus, por favor, Senhor, obrigado, Deus, porque não há sentido de carregarmos culpas que Jesus Cristo já carregou por nós naquela cruz. Nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, que todo sentimento de culpa seja quebrado, que o sangue de teu Filho Jesus Cristo esteja sobre nós, nossos erros, nossas falhas, e que, Senhor, nós possamos declarar que em Cristo Jesus somos perdoados, justificados, e não há razão, Senhor, para carregarmos a culpa. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém? Então já responda essas perguntas e compartilhe o seu áudio daquilo que você escreveu lá no seu grupo. Deus abençoe você. Até quarta-feira.